Galera, estamos aqui, eu, jovem Frederico Crepe, dá um salve aí, Fred, pro corte. Salve, galera. Vamos reagir aí ao vídeo do Jones Manuel, Ciro Gomes e Humberto Matos debatem a economia do Brasil. Lembre-se sempre, já chega dando like, compartilhando, deixando seu comentário aí. Pô, não tem o que comentar, Tamir? Deixa aí nos comentários Epaminondas. Beleza? Partiu. Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Ciro Gomes e Humberto Matos debatem a economia brasileira. Quando quiser que pare, dá um salve, tá, ô Fred? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, Beleza, quero muito beleza. agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o Humberto lançou um react do Ciro Gomes, né? O vídeo do Humberto tem 1 hora e aí eu assisti hoje o react enquanto eu lavava prato e roupa. Tô gravando um videozinho rápido para fazer um comentário. Tem vários aspectos do vídeo do Humberto que eu não vou entrar, alguns debates sobre como o Ciro tá usando os dados e por aí vai, sobre os aspectos de comunicação do Ciro, sobre o Ciro e nacionalismo e proximidade com a direita e tal. Enfim, alguns debates tangenciais eu vou deixar de lado. Por quê? O que é que eu acho interessante? O que é que me chamou a atenção? Duas coisas, uma mais secundária e uma outra central. Vamos primeiro falar da secundária. Humberto, ao meu ver, perdeu uma grande oportunidade de entrar naquele que é um dos principais erros da abordagem macroeconômica do Ciro. Veja, gente, o Ciro erra, viu? Ele tem problemas, ele tem contribuições. Eu já falei, inclusive, em várias entrevistas que, para mim, o Ciro tem uma contribuição que ninguém tira dele, que quando ele volta para o debate público em 2016, no contexto do golpe, ele politiza a economia. O debate econômico é politizado pelo Ciro, inegavelmente. Ele faz uma pedagogia política em torno de temas econômicos que há muito tempo a gente não tinha no Brasil, nos candidatos que estavam ali colocados, seja do PT, seja do PSOL, seja candidatos de figuras nacionais, né? Mas Esse rolê eu não sei, tá ligado, mano? Vocês que são aí mais velho aí no rolê, vocês me falam. Mas esse rolê da didática da economia, coisa e tal, eu vejo no Ciro já de mó cota, assim, mano. Pô, se você pega os Roda Viva do Ciro Antigueira, coisa e tal. Tem um Roda Viva dele, inclusive, de 94, quando ele era ministro da Economia também, que, tipo, ele é super pedagógico, mano. Quando ele explica, tipo, o que é o ágil, tá ligado? Pô, eu me lembro quando eu era moleque, veio o bagulho do ágil rolando pra caramba. Meu pai, inclusive, comprou um Corsa branco, que era... Comprou no ágil também. Tipo assim, eu sempre lembro desse... dessa parada, assim, mano, de sempre explicar a economia, coisa e tal. Lembra um Roda Viva dele também, antigo, que ele fica até estressado com o jornalista, que ele explicando, tipo, o câmbio pro jornalista, tá ligado? E o jornalista do Roda Viva fica putaço e tal, e ele explica, não, peraí que eu vou voltar aqui, porque o Roda Viva tem aquele negócio de ficar interrompendo, né, pra girar a cadeira, né? Aí ele meio que gira, não, peraí que eu vou te explicar, peraí. Aí até depois fica tão estressado e fala assim, então vamos sentar ali do lado que eu vou te explicar como é que é o rolê. Eu tô viajando demais ou não? Sempre rolou esse papo? Não é uma coisa que vem de agora, de 2015. Ah, não, sempre. O Ciro sempre teve essa preocupação, né? Só que acho que é porque a geração do Jones, em certa forma, é a minha geração também, a sua, a nossa, né, no caso. Ela não pegou isso, né, cara? E o debate estava muito despolitizado. E tem uma coisa que eu achei, que eu acho que até comentei na questão antes aí que eu tava falando da minha saída do PSOL, é que o Ciro, ele dá um contorno mais pragmático para esse discurso econômico, mais assim no que fazer e tal, que a esquerda não tinha, cara. A esquerda não tinha essa visão. Tinha uma visão de crítica mais geral ao lulismo, né? O lulismo é conciliação, é reformista, e aí depois avança, é neoliberal e tarará. E só que na verdade não tinha muito conteúdo essa crítica, né? Era uma crítica mais superficial. O Ciro, ele já entra com a crítica mais aprofundada. Eu acho que isso foi uma grande vantagem dele. Pode crer. Mas e até eu acho que o PND... Ó, o Jones tá aí, ó. Salve, Jones. Quer entrar no Discord aí, Jones? Entra aí no Discord aí. Tamir, depois de 2010, Ciro saiu bastante do debate público. Quando voltas em 2015, volta com um discurso muito mais didático do que antes. Então, eu sou o defensor eu acho isso também. Eu sou o defensor do Cirinho, né, mano? Eu sou o defensor do Cirinho. Eu tenho até uma tese que é assim, a tese. Pô, eu acho que conseguiram imputar na cabeça do Ciro que ele fala difícil e o povo não entende. E aí eu sou desse Ciro mais novo, eu acho que é mais confuso do que o Cirinho.
tá ligado? Eu sou do beta do Cirinho. O Cirinho eu acho que era tipo pau, pau, pau. Escreveu, não leu, o pau comeu, tá ligado? Pô, os Roda Viva mesmo. Não, eu acho que eu acho que era muito louco o Cirinho, assim, tá ligado, mano? Os Roda Viva mesmo antigo dele. Pô, era muito didático, assim. Eu até via mais. As palestras antigas também. Esse dia eu tava vendo as Não, palestras. mas eu acho que também o Jones falou uma coisa aí também, que eu acho eu concordo com ele nesse caso, assim, porque tem um ponto ali que é o seguinte, o Ciro dos anos 90 e do início dos anos 2000 era o Ciro ministro da Fazenda, do Itamar, que ajudou a implementar o real e tal, e que tinha uma visão alternativa do que seria o plano real. E aí eu até indico para vocês, se vocês quiserem, o artigo, né, a reportagem do jornal Nexo relembrando os eles trazem até uma entrevista com o Ciro, que ele faz várias críticas naquela época ele estava defendendo um outro caminho para o plano real. Então eu acho que isso acabava, como consequência, deixando o discurso dele um pouco mais técnico mesmo. Sabe uma coisa também que eu acho que pegava também? Agora isso aí é um ponto mesmo, que você já trouxe também, Fred. A qualidade da classe política também naquela época era mais, né? Era maior, assim, né, mano? Tipo assim, pô, você encontrava mais políticos explicando a coisa, tendo essa didática e tal, né? Porque é aquele papo do que o Rui fala, e é verdade, assim, o Rui outro dia chegou com aquela gentileza do europeu, né? Gente, o Ciro só faz o básico. É que os políticos é tão medíocre aí no país que o Ciro, como faz o básico, parece o Oconcur. Aí eu comecei a refletir, pô, pior que é verdade, meu, né, velho? Pô, o cara tem um diagnóstico de um problema, apresenta um projeto e fala como vai executar o projeto. Tipo assim, é básico do básico, deveria ser o pilar, né? Pra começar a conversa, deveria todo mundo ter isso, né? Mas enfim, vamos aí. Problema que ele parte quase que da lei de Sai, que ele acha que o nível de poupança de um país determina o grau de investimento. Ele cita isso no vídeo dele, Humberto faz o react, faz um debate até em torno disso, roça ali o tema, mostrando que tem problemas da abordagem do Ciro, mas não entra diretamente. Porque veja, o grau de poupança, o quanto você consegue economizar para investir, tem sim uma relação com o nível geral de investimento da economia. Então, vamos pegar um exemplo quase que absurdo, só para ilustrar o ponto. Se a imensa maioria das empresas de um país, sejam empresas públicas ou privadas, estiverem operando no vermelho, em dificuldades, tendencialmente o grau de investimento desse país vai se reduzir. Tranquilo, é isso. Há sim uma relação entre o grau de poupança, especialmente no setor privado, e o nível de investimento. O Ciro ele foi muito marcado pela experiência dele enquanto governador do Ceará e prefeito de Fortaleza. Um governo do estado, uma prefeitura, são entes subnacionais que não produzem moeda, são consumidores de moeda. Então, o grau de investimento de um ente subnacional, de um governo do estado e de uma prefeitura, depende basicamente do que ele arrecada, do que ele recebe de transferências, parcerias do governo federal e do crédito que ele consegue, seja de instituições públicas, seja de instituições privadas. Então, para um governo do estado, faz sentido a lógica de poupar, economizar gastos para aumentar a capacidade de investimento. É só bom adentrar aqui também, porque na época tinha os bancos estatais ainda, né? Tinha os bancos estatais, inclusive. Tinha. Esse foi um dos motivos que os bancos estatais acabaram quebrando, então, né? Porque os estados estavam meio que usando os bancos estaduais para meio que emitir moeda, não é moeda, mas títulos, né? Não, mas aí nesse caso tinha um certo descontrole, mas eles não chegavam a emitir moeda, não. Isso dependia de um certo controle. Não era moeda, inclusive, era título, né? Eles estavam pegando título. Mas eu sou um grande defensor, inclusive, de voltar com os bancos estaduais, assim. Mas os do Nordeste eu acho que não quebrou, né, Fred? Eu acho que são só os do Sudeste, né? Não tem no Banco do Nordeste ainda, né? Não tem isso? Não, ainda alguns... Não, é porque alguns bancos foram privatizados, né? A maioria. Então, que eu sei, o Banrisul continua, tem o Banestes do Espírito Santo, o Banerj foi privatizado, o Benji aqui de Minas Gerais foi privatizado, o Banespa foi privatizado, eles passaram o trator. Mas assim, já que você pausou aí, cara, falo de tranquilidade. Essa crítica aí que o Jones faz ao Ciro tá correta.
Então, essa crítica do que ele faz, foi até que eu falei no vídeo do Humberto, coisa e tal, que é aquela crítica do Ciro fiscalista, né? É esse papo que rola aí, né? O Ciro É, como é que é? O Ciro, o Benevides e o Marconi é fiscalista, coisa e tal. Isso é uma coisa que poderia também, assim, deixar mais claro, né? Que é tipo assim, aquele debate que teve com o Thiago e com o Decache, né? Que é tipo assim, fiscalista parece que é tipo o Haddad ou o Paulo Guedes. E não é por isso, né? não, o Descartes tenta forçar um pouco a comparação, mas nessa crítica aí ele tá certo, mas assim, não é. O que que acontece? O Ciro aí, na verdade, o Jones até explica bem, eu ainda não vi o vídeo do Jones, né, então, o todo, então ele pode até falar depois aí no vídeo. O Ciro, ele pega dois efeitos, que são, né, correlacionados, e aqui é que entra uma reflexão interessante. Correlação não é causa. Então, o que que o Ciro faz? Ele pega um efeito que é o desenvolvimento econômico e ele pega um outro efeito que é a grande poupança interna, né, que é a formação bruta de capital, que é a poupança interna. E aí, só que aí, na minha concepção, que aí é onde eu falo que o Ciro tá equivocado, é que o Ciro ele inverte a causalidade. Ele parte da noção de que a poupança gera o investimento e o desenvolvimento e não o contrário. Assim, então você E aí, discorda daquela assim, afirmação que ele faz direto, que tipo assim, não existe nenhum caso no planeta Terra que desenvolveu sem poupança própria. Nenhuma nação que se Não, desenvolveu não, sem eu poupança. concordo. É, Eu porque esse é o concordo, argumento essa tese central, dele né, tá que eu certa. entendi. É esse. Então, mas o ponto é mergulhando nesse argumento, o que vai gerar essa poupança própria? É o gasto do governo ou é uma reforma fiscal que vai permitir com que o Estado gere essa poupança? O Ciro ele vai partir desse ponto de que vai ter uma reforma fiscal, e essa reforma fiscal vai ter vai possibilitar a gestação dessa poupança e tudo mais. Esse ponto aí eu discordo do Ciro, inclusive. Eu acho que é o contrário, é o gasto do governo que gera poupança. Não que você não precise fazer uma reforma fiscal. Eu acho que é bom você fazer uma reforma fiscal, mas você orientado a partir de objetivos de desenvolvimento, de redução da desigualdade, de crescimento econômico e tudo mais. Mas esse não é o papo Mas do. nesse sentido, Esse não é o papo do MMT? o que eu tô O que você defendendo tá defendendo é o papo do MMT, não é? isso eu defendo. Eu acho que os pressupostos da MMT estão corretos. Então, mas assim, eu entendo esse bagulho que você falou, a gente tá discutindo isso aí. Mas o Ciro acata em boa parte isso daí. É porque eu acho que ele acaba invertendo a causalidade Não, nesse a minha aspecto, nesse pergunta era ponto que, tipo assim, específico. eu tô ligado do papo, tá ligado? Tô ligado desse papo, coisa do tipo. Aí meio que me faz cair numa questão que é tipo assim, a questão de os mecanismos para a execução daquilo, tá ligado? É tipo assim, Sim. vou reformular minha colocação. Porque às vezes a gente discute lá no Cidade de Notícias e a Sara também joga esse papo, tá ligado? E eu falo assim, mano, tá, beleza, eu acredito, você acredita, nós acreditamos, coisa e tal. Só que a pirâmide do Brasil é tão invertida que parece que nem precisa disso pra resolver os problemas. Tipo assim, nas regras que tá o jogo hoje, sem o tripé macroeconômico, nas regras que estão o jogo hoje, poderia só inverter a pirâmide e já dá pra fazer o que a gente quer fazer. E um trabalho político pra isso, e um trabalho de construção e de projeto muito menor. Sacou o que eu tô falando? Então, isso é um debate. Porque a grande questão disso, você está querendo falar do esforço político, eu já entendi, eu acho que eu entendi o que você falou. Você está falando que, mesmo que a gente não parta desse pressuposto, a gente pode fazer uma reforma fiscal que a gente vai cobrar mais imposto de quem não está pagando, e a gente vai conseguir formar essa poupança de qualquer forma, e isso também vai caminhar para um sentido semelhante. Seria isso que você Isso, está e tipo falando? assim, lembrando sempre que tá vinculado com aquele negócio que você. Até você que me explicou essa parada coisa e tal, que é aquele negócio de energização da população. Porque, tipo assim, mano, pra você entrar com o eleitorado ou com a massa, por exemplo, pra discutir uma coisa mais profunda de que o Estado tem que se endividar, coisa e tal, que isso vai puxar a arrecadação, coisa do tipo, é muito mais complexo e muito mais abstrato do que você entrar numa discussão, tipo assim, pra inverter a forma que tributa a galera. Porque, tipo assim, Pô, cara, ainda mais, sei mas lá, o depende, dá plebiscito ou pra fazer os referendo, coisa do dois, tipo. cara.
Dá para fazer os dois, eu acho. Eu acho que você não precisa necessariamente. Eu não sei se o desgaste político ia ser tanto, não, cara. Porque qual que é a questão aqui? A gente tem. Sabe o que a gente poderia fazer de cara que já resolveria boa parte desses problemas? A gente retirar os investimentos públicos do cálculo do orçamento da despesa primária, cara. A gente cria um orçamento paralelo para investimento. Eu não sei se o esforço político para isso seria tão grande, não. O governo poderia criar um. Porque o orçamento é uma peça política, cara. Sim, sim. Ele não é uma peça da realidade, assim. Como se fosse ciência da natureza e tal. É uma peça política. Então, assim. Se a gente chega e fala assim, olha, a partir de 2027 o orçamento público, a gente vai ter um orçamento separado para investimento em infraestrutura, em desenvolvimento, E aí você tira isso do cálculo do primário, que é esse orçamento, né? Que é o orçamento menos o orçamento financeiro, o serviço da dívida. Você tira isso do cálculo primário e você consegue, eu acho que talvez, cara, o consenso político para isso seria até melhor, porque você tem que usar uma. Aí a gente já entra na dinâmica da política, né? Você vai ter que ter uma retórica política para botar a população do teu lado para te apoiar nesse projeto. Sim. Só que isso, para a classe política, dá para negociar, porque você pode simplesmente pegar e decretar criar um regime de orçamento de guerra, por exemplo, com outro nome, e você fazer esse tipo de coisa, porque aí na hora que começa a dar efeito isso, o que tu tá gastando, tu tá gastando para ativar a capacidade ociosa da economia. Então isso inevitavelmente vai gerar arrecadação e vai melhorar a situação das contas do governo. Então, no meio desse processo, é arriscado até você ter um superávit ou você ter um déficit pequeno, que você vai meio que se justificar mostrando que o que você está defendendo é algo racional, é algo sensato, perto do que dessas políticas de austeridade que tá rolando aí, sacou? Boa. Eu acho que existe uma boa discussão aí. Eu também acredito na tese, coisa e tal. Eu também acho que faz muito sentido, mas eu acho que é convencer. Eu olho muito assim de militando, tá ligado? Pô, eu ir lá explicar eu lá, mano, militar no churrasco da família explicando isso aí, eu acho muito mais complicado do que falar, mano, taxar quem tem acima de 20 milhões. Tá ligado? É isso, mano. Não, mas você vai poder falar isso. Isso não vai ser não vai ter um problema, porque aí você vai poder virar. Não, mas a questão, cara, hoje em dia tá cada vez melhor. É só a gente que tá na loucura, cara. O capitalismo central já tá usando isso o tempo inteiro. Você pode chegar e falar, olha, meu amigo, as concepções. Você quer ver um negócio o churrasco da família que você consegue fazer esse debate fácil? Você só pergunta pro cara e fala assim: por que o governo brasileiro ele salva os bancos numa crise financeira e não é capaz de salvar as pessoas da miséria? E aí acabou. Mas eu acho que é mais difícil do que falar. Você é a favor de taxar 20 milhões? Eu acho muito mais difícil, velho. Não, então, mas aí você vai virar e falar, tá, mas você chega pro cara e fala, pô, quando o banco quebra, o governo vai lá e empresta pro banco se salvar pro não afundar a economia. Por que esse dinheiro que ele emprestou pro banco a gente não pode... Por que na hora de emprestar pro banco a gente pode gastar e na hora de tirar a população da miséria a gente não pode? Eu acho que é um debate que dá pra fazer, cara. Boa, vamos continuar. É muito marcante na cabeça do Ciro, porque ele fez uma política de saneamento financeiro ali quando era governador do Ceará, conseguiu elevar de maneira substantiva o grau de investimento do Estado, fazendo inclusive alguns investimentos bons que renderam um efeito multiplicador importante para a economia do Ceará. Isso é muito marcado na cabeça dele. Só que dentro da perspectiva de você pensar uma economia monetária soberana como um todo, não é o grau de poupança que determina a taxa de investimento. O grau de investimento da economia tem uma série de variáveis macroeconômicas que determinam ela e que a gente pode falar com tranquilidade que nem é o grau de poupança, por exemplo, das empresas que é o determinante central disso. Então, assim, vamos pegar um exemplo clássico. O próprio Ciro gosta de citar muito, o complexo industrial militar, né, e aeroespacial e de defesa dos Estados Unidos. O grau de investimento ali é alto, não é porque é da sanidade financeira das empresas, da capacidade de poupar e investir, nem necessariamente, embora isso seja um fator importante, do custo médio do crédito, né, que é muito mais barato nos Estados Unidos
Unidos do que, por exemplo, no Brasil? É porque existe uma encomenda permanente a partir dos gastos do aparato público do imperialismo estadunidense, né? Então, ali, o complexo industrial militar da defesa, as Forças Armadas dos Estados Unidos, o Pentágono, a NASA, o Programa Aeroespacial e tudo isso, garante uma demanda permanente, garante a capacidade dessas empresas de manterem um altíssimo grau de investimento, porque você tem ali uma conjunção que está funcionando entre proteção de inovação tecnológica, proteção de mercado para concorrência, que assim, nem acho, viu, gente, que uma empresa chinesa, por exemplo, vai pegar um contrato bilionário com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Reserva de mercado com uma taxa de juros aceitável, leis de patentes favoráveis, né, à proteção da inovação, ao investimento de longo prazo na pesquisa, no desenvolvimento e um fluxo permanente de demanda, tá ligado? Então, a demanda é que determina o grau de investimento daquilo ali. Então, assim, tem vários exemplos na história dos Estados Unidos, um dos mais famosos, que alguns até dizem que foi o motivo do assassinato do John Kennedy, é que nos Estados Unidos, várias empresas do setor de defesa, empresas privadas, estavam à beira da falência antes dos Estados Unidos entrarem com tudo na Guerra do Vietnã, porque cresceram muito durante a Segunda Guerra Mundial, muito, mas muito mesmo, e aí depois não conseguiram a vazão necessária para a sua capacidade produtiva instalada, estavam com problemas de taxa de lucro, e aí a entrada com tudo dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã garantiu a sanidade financeira de todas as empresas. Então, assim, a gente pode até dar exemplos brasileiros mais próximos. Então, quando o governo brasileiro decidiu criar políticas como o PAC e decidiu criar o Minha Casa Minha Vida, o grau de investimento no setor de construção civil cresceu de maneira assustadora, não foi por causa da sanidade financeira, porque as construtoras conseguiram poupar para depois investir. Foi porque se criou uma institucionalidade para estimular de maneira violenta o investimento no setor da construção civil. Então, assim, o grau de investimento da economia não é determinado pelo nível de poupança. Isso não é bem verdade, sabe? Há muito mais um mix de políticas econômicas, né? Um certo regime macroeconômico que passa por compras governamentais, que passa por proteção do mercado, que passa por proteção à inovação, por estímulo a ganhos de produtividade, produção de máquinas e equipamentos e por aí vai, que vai determinar o grau de investimento da economia. Isso é um elemento meio que secundário, no sentido, está colocado hoje para o Brasil, até porque, inclusive, o Ciro não é presidente. Se o Ciro fosse presidente, isso seria um debate muito mais importante, mas isso explica porque o Ciro acha que é importante sanear as contas públicas, que ele acha que assim, o grau de investimento de um país e a capacidade de tocar um projeto nacional depende do equilíbrio das contas públicas. Tirando a parte do detalhe. Não, mas o equilíbrio das contas públicas, ele é uma FIC, né? Pelo menos, não sei. Assim, o Brasil desequilibrado, coisa e tal, eu acho que o único desequilíbrio das contas públicas do Brasil é a quantidade, é o volume que vence muito rápido, né? Que no Brasil tá quase dinheiro, quase, né? Não tem essa pegada? Não. Não, nesse caso aí, cara, o desequilíbrio é que eles tentam forçar uma ideia de que o equilíbrio por si só basta, né, cara? Que o equilíbrio é aquela velha máxima pô, tem eu fiz aula de deixa eu lembrar como que foi teoria do conhecimento com o Gustavo. E aí ele falava uma coisa muito boa que isso cabe nessa reflexão sobre equilíbrio fiscal. Ele falava do paradoxo Tostines, que é o seguinte, pra galera que via propaganda aí nos anos 90, né, tinha a propaganda do Tostines, que era um biscoito. Tinha. E aí eles faziam assim, Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho. E aí era essa propaganda. Isso daí é uma reflexão muito boa sobre correlação, cara, porque você vê um efeito de uma coisa e você, por exemplo, você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, você tem, por exemplo, isso acontece no Brasil hoje. Você tem, por exemplo, uma crise econômica acontecendo ao lado de um desequilíbrio fiscal. O governo está com um déficit, determinado déficit lá. As pessoas, elas tendem a... E aí você pode olhar isso de várias formas. Você pode olhar o desequilíbrio fiscal, ele causou a crise econômica. Você pode olhar, a crise econômica causou o desequilíbrio fiscal.
Ou ainda tem uma terceira posição que tem algo atrás disso, né, algo mais fundamental que causou tanto a crise econômica como o desequilíbrio fiscal. Então, o que acontece na economia, no jornalismo econômico, especialmente mainstream, né, porque dentro do debate acadêmico isso já está bem mais flexibilizado. É a ideia de que o governo gastou muito, o governo criou déficit, e aí esse déficit arrebentou a economia e tudo mais. Essa é a treta. Então, assim, eles querem te passar a impressão de que o equilíbrio fiscal vai ser a pré-condição para o crescimento econômico, sustentável e tal. E isso já foi pro saco, cara. Seguir nesse caminho aí é buscar eternamente um equilíbrio que eu acho que dificilmente vai chegar, ainda mais nessa quadra que a gente tá. Mas o que eu tô querendo dizer, o que eu entendi até agora, tá ligado? O que eu entendi até agora do que o Ciro propõe é o seguinte. Não é que o Ciro almeja o equilíbrio fiscal porque ele entende que as contas estão desarrumadas, coisa e tal, sem equilíbrio fiscal. Primeiro passo, ele entende que tem um problema de equilíbrio fiscal no Brasil, que é o perfil da dívida. Inclusive, ele fala isso várias vezes de antigamente. Ó, o Brasil... não, mas isso é outra discussão. Isso é o problema da dívida pública. Isso que eu tô falando. Então, tem um problema que é o perfil da dívida, não é o problema da dívida em si, mas o problema do perfil da dívida hoje é um problema. Porque sim, mas isso é outra discussão. Isso eu acho que não entra nesse ponto, não. Não, entra no ponto porque é o seguinte. Porque eu acho que quando o Jones está falando isso, porque às vezes ele pode ouvir o Ciro falando isso, precisa alcançar o equilíbrio das contas. Ele está entendendo que é um contexto que o Ciro vê um problema na dívida em si. E eu nunca entendi que ele vê um problema na dívida em si. Hoje, no Brasil, ele vê um problema pro perfil da dívida. Eu entendo que o Ciro vê hoje... Entendeu? Mas eu vou te explicar. Eu acho que tem um pontinho que é o seguinte. Existe uma fala, depois se você quiser, você pode até pesquisar, o Galípolo, que ele era secretário do Haddad, agora está lá no Banco Central, ele fala isso direto, cara. Ele fala uma coisa que virou quase que um mantra na doutrina econômica do governo hoje e tudo mais. Se você pesquisar, também tem uma palestra do Guilherme Melo na Unicamp, que ele fala exatamente isso que ele vai falar assim. Ele vai falar que não importa se Deus existe ou não, mas que a fé das pessoas existe. Isso é uma frase, é uma frase que ela é muito importante para entender o que está por trás dessa dinâmica. E aí eu acho que em um certo ponto, o Ciro acaba comungando um pouco dessa ideia, que é o seguinte. O que ele está tentando falar é o seguinte. Não interessa se o governo, se o Estado pode gastar ou não, ou se ele se limita ou não a partir de um déficit fiscal. O que interessa é que os investidores acreditam nisso, e isso, se continuar do jeito que está, vai fazer o dólar cair, vai fazer a taxa de juros explodir, porque o juro seria determinado pela expectativa do investidor e tudo mais. E aí, assim, eu acho que nesse ponto em específico, as reformas fiscais que o Ciro acaba defendendo, acabam tomando um pouquinho essa visão, sim, embora eu acho que o Ciro seja mais flexível nesse ponto do que a política econômica. Então, mas era isso que eu estava falando, porque o que eu entendi era isso. O primeiro passo, ele reclama o perfil da dívida, e o segundo passo, igual que o Jones até citou aqui. Pô, o Ciro fala que se orgulha de não ter nenhum dívida de déficit. O falso também fica taxando isso aí. Fala. Então, mas eu sempre entendo essa frase como retórica. É a retórica. É tipo assim, pô, vocês estão achando que eu tô falando uma loucura? Eu não tô falando uma loucura. Vai ver o meu histórico. Eu nunca tive um dia de déficit. É tipo assim, é mais uma retórica pra falar assim, eu não sou um lunático. Eu não sou lunático porque eu não sei o que tá fazendo, pode buscar meu histórico do que realmente o que tá defendendo. Tanto é que quando tem lá posso até botar o corte ali, de quando é feita a pergunta da própria teoria moderna pra ele, coisa e tal, que era a questão de imprimir dinheiro. Que os MBL acusam o Ciro falando que o Ciro quer imprimir dinheiro. O Ciro quer se defender disso, né? Ele fica querendo se defender disso. Eu acho que é muito mais uma retórica, porque vai nesse negócio que você tá falando, né? Pô, é retórica mesmo, Tipo assim, isso aqui é o que eu defendo. Tem um elemento retórico. E eu não sou lunático. É tipo isso, tá ligado? E agora, sobre o perfil da dívida, o que eu entendi é sobre isso. É sobre, mano, o perfil da dívida, não ter dívida em si. Tanto é que o Ciro usa em várias vezes palestra. Vai lá ver quanto é que é a dívida do Japão, vai ver quanto é que é a dívida de todos os países, coisa e tal. Ele cita isso várias vezes, né? Mas vamos lá, continuar. Eu postei hoje, inclusive, no Twitter os dados. Boa.
detalhe, vamos para a parte mais importante. Veja, com todos os problemas que a gente possa encontrar no Ciro, e com algumas discordâncias que eu tenho também com a fala do Humberto, tem um elemento ali muito importante, que é o debate que está colocado pelos dois, com perspectivas um pouco diferentes, que é o grau de crescimento econômico da economia brasileira nos próximos anos e que tipo de crescimento é esse. Eu acho que esse é o debate central, porque há alguns pressupostos aqui. Primeiro, o Brasil tem projeto, né? Muitos ciristas dizem, o petismo não tem projeto de país. Tem projeto de país. Agora é um projeto liberal. Qual é esse projeto de país? Ele está fundamentado em alguns pilares. Ele vem com um novo teto de gastos, e aí Humberto até detalha isso a partir dos 20 minutos do vídeo dele, poderia ter falado até um pouco mais, mas ele vem com um novo teto de gastos que amarra o gasto público e diz que vai reduzir a participação do gasto público do Estado e da administração pública direta na economia ano após ano. Então você aprova um novo teto de gastos que diz assim, ó, eu vou reduzir o papel do Estado na economia ano após ano. Então, amarra o investimento público. Em seguida, aprovam uma série de mudanças institucionais para estimular PPPs, parceria público-privada, desde o decreto presidencial 11.498, eu já falei isso várias vezes no canal, que coloca saúde, educação, unidades de conservação, parque nacional, presídio, segurança pública, água e saneamento para PPPs, garante que a União vai ser o fiador de todas essas operações. Então, se a prefeitura, se o governo do estado que contratou uma PPP não pagar, o governo federal, a União paga, coloca o BNDES para estimular, para dar crédito a essas PPPs, né? Então, monta um gigantesco programa de desestatização da economia via PPP, via privatização, mantém a contra-reforma trabalhista e deixa o custo da força de trabalho lá embaixo. Ó, vamos deprimir o valor da força de trabalho, garantir uma manutenção da taxa de lucro alta, sem tocar na superexploração da força de trabalho, estimula a especulação financeira por um lado, deixando intacto o poder dos bancos, inclusive estimulando o endividamento das famílias para gerar pequenos ciclos de crescimento econômico, pequenos nichos de crescimento econômico, estimula o endividamento externo, dizendo que é investimento verde, então atrair capital, atrair dólar, a partir da venda de ativos, a partir de PPPs, a partir de desregulamentação de vários tipos para atrair capital externo, garante para o mercado privado que ele vai ter cada vez mais espaço de acumulação, porque vai ter cada vez menos Estado. Você tem um novo teto de gastos contratado, você tem uma meta de déficit zero, né? E você tem um Banco Central que permanece autônomo, que o governo não mexeu nisso, não vai enfrentar, não vai mexer, está nas mãos da banca privada, então você tem espaço de acumulação. O que isso significa? Significa que o Brasil, nos próximos anos, vai transitar para um crescimento medíocre, crescimento na casa de 1,5%, 2%, 1%, no melhor dos cenários, 3%, 3,5%, que nem está colocado para esse ano, nem está colocado, né? Mas é isso, o Brasil vai continuar um crescimento medíocre, um crescimento guiado pelo investimento privado, um crescimento que vai aprofundar desigualdades, que vai estar baseado na superexploração da força de trabalho, um crescimento que não vai mudar o papel do país na divisão internacional do trabalho e na economia imperialista global. Então, o país Brasil vai continuar sendo um país de capitalismo dependente, que vai ter entre seus motores principais o setor primário exportador, por um lado, o protagonismo do agronegócio, da mineração, da exploração de petróleo bruto, e pelo outro lado, a especulação financeira, mantendo consistentemente as maiores taxas de juros do mundo. Então, assim, o debate ali que o Ciro traz e que o Humberto traz é um debate de horizonte de mais médio e longo prazo, percebe? Que assim, gente, vamos lá, vamos fazer um debate aqui. Veja, o que está colocado hoje enquanto projeto de país é um projeto liberal. Ah, Júnior, mas o Lula foi para o Rio de Janeiro e anunciou... Jones fascista na Austrália já. Vai construir sedes do Instituto Federal. Não. Quando que os caras vão começar a ligar o Jones com o fascismo brasileiro? Vai. O Jones tá... Cuidado, se o Jones estiver no chat aí, ele tá se relacionando com pessoas muito perigosas. Aí o Brasil 171 daqui a pouco vai ele aí. Mas cara, isso vai acontecer. Vai acontecer já, né? Daqui a pouco vai acontecer já, né? É tipo assim.
Vai acontecer. Não é Elementos se, é perigosos. quando, né, velho? É dias contados já, assim, né? Do caralho. Ah, Júnior, mas voltou Minha Casa Minha Vida. Não, massa. Ah, mas voltou a obra na BRX, voltou a obra na hidrelétrica Y, voltou a obra para construir o Hospital Z. Mas veja, gente, um paradigma da economia política neoliberal não anula a construção de estrada, de barragem, de escola, de Instituto Federal. A galera se prendeu tanto a esse discurso de que a FHC não construiu nenhuma universidade, que é verdade, que parece que no governo da FHC não tinha obra pública, né? Que parece que o governo da FHC não terminou, por exemplo, a hidrelétrica do Xingó foi terminada durante o governo da FHC. É uma das maiores hidrelétricas do Brasil e do mundo. E aí, para um governo da FHC não é liberal por causa disso, não. Não foi neoliberal, não. Dá uma pausa aí rapidinho. Fala aí. Só para não esquecer, ele tá falando de política pública e tal. Só lembrar, o governo agora fez um programa de bolsa para estudantes do ensino super celebrado, que eles vão pagar uma bolsa, né, para quem é do Bolsa Família para completar o ensino médio. Não sei se você viu esse daí. Eu vi. Eles vão pagar por ano e vão pagar por mês. Amigo, esse programa aí é do Aécio Neves. E assim, todo mundo celebrando como a última Coca-Cola do deserto. Você falou que você participou desse programa aí, né? Quando estava terminando o ensino médio, né? Em Minas. Participei. Pode crer. E também foi lançado hoje também o FIES. Como é que é o FIES para baixa renda? Eu ainda não li. FIES social. FIES social? Isso, é. Eu não vi ainda qualquer parada, mas tem as mesmas características do FIES, deixando o negro endividado para pagar estudo? Uhum. Puta que pariu. Tá. Posso vestir meu nariz de palhaço ou não? Não, mas o FIES social, esse FIES social ele é diferente. Ele vai ter... Ele vai ser tipo meio que um ProUni, né? Ele vai cobrir a maior parte do... Eu vi que parece que é de 50 a 100, eu não li ainda, não. Xingó, porque terminou a construção de várias BRs. Peraí, gente. Vamos fazer um debate sério. O marco da economia política que guia o projeto de governo e que se diz se ele está em coordenação harmônica com o que está colocado, né, na dinâmica de reprodução capitalista, ou se está em contradição, se está em enfrentamento. O marco da economia política é todo neoliberal. Então, de um lado, repetindo, amarra o investimento público com o novo teto de gasto. Do outro lado, estimula o investimento privado violentamente via PPP, de todo tipo que você imaginar, PPP de presídio, PPP de floresta, PPP na saúde, na educação. Então, sai estimulando investimento privado, desestatizando a economia, bota dinheiro do BNDES nisso, mantém a contra-reforma trabalhista do Michel Temer e mantém todos os processos de pejotização, uberização da força de trabalho, não mexe nada, mantém a superexploração da força de trabalho, busca estímulo ao endividamento externo, estímulo à atração de capital externo, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de contrapartida, sem transferência tecnológica, sem nenhum projeto estratégico, é só garantir o fluxo da balança de pagamentos, né, e o fluxo de entrada de novos investimentos estrangeiros diretos, e aí foda-se as consequências do país, e aguarda o funcionamento dos tradicionais motores do setor primário exportador, né, que em 2023, por exemplo, o crescimento da economia brasileira foi bastante pronunciado, porque em 2022, a safra plantada em 2022 foi uma safra recorde do agronegócio, né, em que alguns setores do agronegócio cresceram mais de 20%, como inclusive o Ciro fala no vídeo e o Humberto comenta. Então, assim, é quase como, não é deixar no piloto automático, no sentido porque tem um aprofundamento aqui do neoliberalismo em vários aspectos, mas assim, é um certo piloto automático no sentido de que a economia brasileira é um capitalismo dependente, periférico, subdesenvolvido. É um capitalismo que está cada vez mais baseado num padrão de hiperespecialização produtiva, com peso crescente do setor primário exportador, do agronegócio, da mineração e etc., e uma economia que tem um outro grande polo de acumulação centrado na especulação financeira, no rentismo. A gente vai manter esses dois polos centrais de acumulação, o setor primário exportador e o rentismo, tal como estão, vai manter o padrão de superexploração da força de trabalho e vai esperar pequenos ciclos de crescimento econômico a partir do investimento privado. Tem uma parada, deixa eu falar pra vocês, tem uma parada que o Jones está fazendo mais ultimamente, que eu tô gostando pra caramba, que é tipo assim, vou dar o papo aqui real. Tipo assim, mano, poderia ser o Ciro fazendo a crítica
a crítica econômica ao governo neoliberal do Lula, o Humberto ajudando a fazer a crítica e o Jones ajudando a fazer a crítica, tá ligado? Poderia ser um vídeo disso. Mas o vídeo de Humberto se transformou no quê? Pô, tem um programa neoliberal em andamento, tem alguém fazendo uma crítica a isso, e o vídeo do Humberto, em vez de ajudar a fazer coro, tá ligado? É meio que taxando quem tá condenando o neoliberalismo, tá ligado? O vídeo do Jones, pelo menos até agora, tá ajudando a fazer coro. O vídeo do Jones é isso. O vídeo do Jones, ó, discordo do Ciro. Aqui ele é franco na discordância dele e faz a avaliação da política. Eu acho que deveria ser. Eu acho que faz o coro. Mas é aquela coisa que eu fico reclamando. Porra, mano, caralho, cadê a ajuda, né? Ajuda aí a empurrar o caldo, velho. É o que me deixa mais puto, tá ligado? Porque eu não fico puto com a crítica. A crítica eu acho que, mano, pô, já era. Pra ser sincero, eu não entendo. Isso realmente eu não entendo. Qual que é o efeito positivo deles, mais do Humberto, né, fazer isso, né? Porque, assim, é o que? A audiência do PT, a audiência do pessoal do PT e tal, porque, tipo, ele vai ficar, e fica numa situação que é aquele velho problema, é a mesma coisa do Ron Cagliari, né, cara? Você cria uma consciência crítica contra o neoliberalismo, você cresce na internet fazendo crítica ao neoliberalismo na época do Bolsonaro e do Paulo Guedes e tal. E na hora que o governo Lula segue uma linha razoavelmente parecida, você se cala. E aí ou você releva, ou você... Passa pano, relativiza. Exatamente. Aí você acaba relativizando e perdendo espaço, né, cara? Você fica, na verdade, não é nem perdendo espaço, né? Você fica numa situação em que você se desmoraliza. Eu acho que isso acaba desmoralizando um pouco a sua crítica anterior a essa agenda econômica, porque você não tá centrando o fogo. E assim, é uma questão de prioridade, né, cara? O Ciro pode ter, o Ciro errou e tal, assim, mas quem tá aplicando a agenda econômica e quem tá presidindo o Brasil não é o Ciro. Então, assim, tem que refletir se vale a pena, né? Eu acho que tem um grau um pouquinho a mais, eu acho que tem um grau mais severo, além de passar pano, além de relativizar, que já é desmoralizante, já é meio complicado, tem um grau ainda, um outro problema que é um grau ainda mais severo, que é você querer taxar quem tá fazendo a crítica, tá ligado? Isso é foda. Quem tá fazendo a crítica é você ir lá querer taxar, e querer menosprezar e querer azaralhar quem tá fazendo a crítica, tá ligado? Isso é... eu acho bobo. Eu acho isso uma bobagem. Se você me permite só um comentário do chat aqui, o Vinícius, eles estão debatendo aquela questão da poupança de novo. Eu não sei se eles estão na parte que a gente tá do vídeo, mas eu acho que eles ainda não entenderam a crítica ao Ciro, não estão concordando. A ideia, gente, não é você chegar e... o Ciro defende que a reforma tal vai gerar poupança e isso, e não vai gerar, e não é para gerar superávit. A questão não é essa. A questão é que o pressuposto do Ciro é de que a reforma vai gerar poupança. O que está sendo criticado é o pressuposto. A ideia que está sendo defendida em oposição é a ideia de que o gasto público vai gerar poupança. É aquela ideia do ovo e da galinha. Quem vem primeiro, o gasto público ou a poupança? Ou a poupança ou o gasto público? O Ciro está defendendo que é a poupança depois do gasto público e o Jones e esse pessoal está defendendo que é o gasto público depois da poupança. E aí eu abri uma outra tangente que é assim, o Ciro defende isso ou é a retórica, né? Ou é uma coisa para se defender, ou é uma coisa de narrativa política. É isso. Ainda tem isso. Aí você abriu essa outra brecha, né? É aquilo que isso, é o que eu falei também. O Ciro ele tem uma posição de defender investimento fora do primário, o que já é um grande avanço. E isso tem que ser louvado. Isso já é uma diferença fundamental com o que está sendo feito hoje. Sim, total. É engraçado, porque assim, o Ciro, ele é igual o Fred falou, como ele tem esse negócio de sistematizar e é o que o Fred falou mesmo, dar um conteúdo pra crítica e sistematizar e fazer, e mostrar como vai fazer, como tem que ser feito, o que tá errado com isso e tal.
ele meio que ingessa o discurso dele, muitas vezes até muita gente do chat deve perceber que, tipo assim, pô, quando você vê a entrevista do Ciro, coisa e tal, você sente meio que é repetitivo, coisa e tal. Mas quem vê muito e vê várias entrevistas, vê algumas... Mano, eu lembro uma vez que eu fiquei assim de cara, que isso aí, não lembro se todo mundo percebe, assim, teve um dia que os caras ele tava, acho que foi na Band, uma entrevista muito antiga na Band, os caras falaram assim, os caras estavam querendo encher o saco dele pra privatizar a Petrobras, tá ligado? Privatizar a Petrobras. Aí ele responde assim pro cara, tá bom, eu apoio privatizar, privatiza pros colaboradores. Ele meteu essa no meio da Band, assim, ó. Aí todo mundo ficou assim, ele nunca mais repetiu isso, ele falou só uma vez assim, coisa e tal, mas era tipo assim, tornar a Petrobras uma cooperativa, tá ligado? Era tipo, Aí eu duvido. era tipo um papo assim, tá bom, você falou assim, tá bom, então eu aceito privatizar a Petrobras, vamos privatizar pros funcionários. Aí, pros colaboradores, aí todo mundo ficou olhando meio que assim, eu acho que até os caras entenderam o que ele tava falando, aí ele ficou assim. Inclusive, teve até lá no dia lá que a gente tava na reunião, eu lembro que eu perguntei lá que o Jones tinha feito a crítica ao Ciro, aí eu falei, mano, aí ele falou, não, eu apoio o marxismo, coisas e tal, eu só não acho praxe. Lembra que ele respondeu assim pra mim, lembra? Ele respondeu exatamente essa palavra. Eu lembro. Tipo assim, tem aquela Isso, inclusive, deu um bom debate. tem aquela do Constantino também, do vídeo do Constantino, ele fala pro amigo do Constantino lá, socialista sou eu. Ele fala pro Constantino. Não sei só, depois vocês podem ver o vídeo da Bilhão. Muita gente lembra do da Bilhão, mas ele fala isso pro outro amigo lá. A França é socialista, ele fala assim, a França é socialista? Aí o cara, a França é socialista. Aí ele fala assim, socialista sou eu. Responde assim o cara, e nunca mais volta nesse papo de ser socialista, tá ligado? Nunca mais volta nesse papo, é muito louco, velho, é muito louco. Mas enfim. Então, existe esse outro debate se ele defende isso ou não. E também tem esse vídeo também. Depois até posso colocar aqui o corte, que o corte é pequenininho. Que é o cara perguntando pra ele sobre MMT. Ele não rechaça coisa e tal. Ele não rechaça o negócio do MMT, coisa e tal. Que era o negócio de imprimir dinheiro. Só que assim, mano, basicamente a resposta que ele dá é tipo assim. Mano, é tipo assim, não precisa disso. Não precisa entrar nesse debate pra resolver o problema brasileiro. Era mais ou menos isso, assim. Mas vamos lá. Promovendo brutais desestatização da economia e redução do papel do Estado e da administração pública direta na economia brasileira. Então, assim, nos próximos anos, o que está de expectativa? Ou a gente tem um crescimento medíocre, muito aquém de qualquer tipo de necessidade do povo trabalhador brasileiro, porque assim, o crescimento no capitalismo, por si só, ele é concentrador de renda e riqueza, né? Porque os proprietários do meio de produção vão necessariamente se apropriar de mais, né, da riqueza nesse crescimento econômico. Um crescimento medíocre... Pausa aí rapidinho. Pausei. Isso daí é um ponto que eu tenho discordância do Jones, assim. Não. Você lê o Capital no século XXI, do Thomas Piketty, ele mostra que o crescimento econômico, quando ele é de um nível alto, ele reduz concentração de renda. Ele inclusive, ele descreve uma lei econômica sobre isso. Por isso que você pega, por exemplo, você pega o Brasil, o próprio Brasil mesmo, você pega a época desenvolvimentista, você pega ali Getúlio, 45, vamos pegar 45 a 64. Foi o período que o Brasil mais desconcentrou renda na história. Porque você tinha um processo constante de... Você tinha já um instrumento da garantia de direito do trabalhador, você tinha um crescimento econômico muito robusto, e você tinha um desenvolvimento econômico aliado ali. Você tinha sindicato, você tinha mobilização do trabalhador e tal. E aí ele mostra que, assim, é óbvio que tudo na ciência pode ser refutado, né? Mas ele mostra muito bem que períodos de grande crescimento econômico geram desconcentração de renda. Durante a ditadura militar isso aconteceu também. Porque a ditadura ela teve uma forte concentração de renda, mas ali na época do Geisel, que ele lança o PND e a economia ela dá uma estabilizada e começa a crescer muito, até na ditadura você tem uma desconcentração de renda. Tá. Deixa eu só... Quer comentar? Quer concluir? Não, pode. O Fabrini mandou, valeu, Fabrini, pelo mais um superchat aí. Humberto fez pior, ele finge que faz a crítica e menospreza que profere palavras duras contra o governo. Aliás, culpa todo mundo, menos o Lula. Até o Haddad na boca do Haddad engana o Lula. Até o Haddad na boca do Humberto engana o Lula, entendi. Mas é aquilo, né? Talvez não pega muito mal pra base ficar falando mal do Lula, coisa tal, é meio complicado.
O crescimento da taxa de lucro... Não, e o tá Humberto também tem a descolado do questão com... crescimento Ele tem uma econômico. questão... Me parece que ele tem uma questão pessoal do PDT com o Ciro. Me parece, tá? Porque assim, igual a gente falou no começo da live também, mano, não tira os direitos, né? Enfim. É dura, é dura. A vida partidária é dura mesmo. Não é fácil, não. O geral é pior ainda, percebe? Então, assim, crescimento econômico no capitalismo não necessariamente é bom, um crescimento medíocre é pior ainda, entendeu? Então, crescimento econômico medíocre, e se crescer é uma tragédia, porque se crescer, isso significa duas coisas. Isso significa que a desestatização da economia brasileira está indo de vento em polpa, e significa provavelmente que o agro tá bombando, sabe? E o setor primário exportador de maneira geral. Então, assim, o que é o agro, gente? O agro é a soja, é a carne de vaca, a monocultura, é o latifúndio, é prejuízo ambiental, é um setor que não gera efeitos de encadeamento na economia, que não gera emprego, que não gera produção de ciência e tecnologia, que não gera complexidade produtiva, porra nenhuma, que vive hipersubsidiado pelo Estado, se apropriando do fundo público. Então, assim, cada aumento do poder econômico do agronegócio significa mais poder político para um setor da classe dominante que está disposto a certas coisas. Por exemplo, quem foi que fez a maior pressão para o Brasil assinar o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia? Foi o agronegócio. Então, os caras estavam dispostos a terminar de fuder o Brasil para conseguir entrar no mercado europeu com mais liberdade e com menos barreiras protecionistas. Então, por exemplo, no Acordo de Livre Comércio do Brasil e União Europeia, uma das cláusulas que estavam lá, que eles queriam impor ao Brasil, era proibir os mecanismos de compra governamental, desregulamentar, né? E fazer com que, por exemplo, toda compra governamental para o SUS pudesse ser feito em empresas privadas estrangeiras. Se ia terminar de arrebentar com a economia industrial da saúde no Brasil. Terminar de arrebentar, assim, ia destroçar. E foda-se. Porque o agronegócio quer entrar com mais liberdade no mercado alemão, no mercado francês, no mercado holandês, no mercado belga. Então, assim, quanto mais poder econômico esse povo tem, eles têm mais poder político para aprofundar os aspectos, né, de dependência do setor primário exportador e a predomínio desse setor na dinâmica econômica brasileira. E aí, claro, é muito difícil você fazer esse debate, porque tem covardia, tem rendição, tem gente calado para querer conseguir cargo, tem gente calado porque já está com cargo, tem gente calado porque demais. É amigo do amigo e não quer perder a influência, não quer perder o dinheiro, não sei o que e tal. Mas, para além disso, está muito fraco no Brasil um debate estratégico sobre o futuro do país, né? Sobre a Revolução Brasileira, sobre o que é que o Brasil quer ser no mundo, sobre um projeto com independência de classes, para a classe trabalhadora. Então, não se debate muito para onde o Brasil está indo, né? A coisa meio da mão para a boca, o índice trimestral e tal, mas assim, o projeto de país do governo Lula está muito bem desenhado. É um projeto de país totalmente de gestão e aprofundamento da dinâmica neoliberal do capitalismo independente brasileiro, sabe? E isso vai significar, na prática, ou um crescimento medíocre, ou se crescer é muito ruim, que vai ser um crescimento na base do agro, dos lucros astronômicos do sistema financeiro e dos bancos, do rentismo, e na base da desestatização da economia, porque a gente está falando de investimentos privados, basicamente puxados para privatização via PPPs. Então, tipo assim, a coisa no Brasil é tão doida, o Brasil anda anestesiado, infelizmente. Tamir, né? Que é assim, viva o SUS. Eu me arrisco a falar o seguinte, não vai crescer, não tem essa hipótese, se crescer vai ser um crescimento concentrador e tal. Não vai crescer, cara. Isso, pra mim, já tá dado. Não vai crescer. Se continuar, não vai. Vai ser 1,5, no máximo 2 e acabou. Não vai bater mais que isso, não. Não vai crescer. Isso, pra mim, tá dado. Me parece também que a máquina tá quebrada já, né? O sistema tá quebrado. Acho que não tem mais o que sair, tirar dessa laranja, né? Tá só o bagaço, né? Voltar a PEC da transição lá com 165 bilhões, cresceu 3%. Sim. É, meio foda mesmo. Mano, o bagulho é o seguinte, ó. Naquele debate que a gente tava falando, o professor, o Nelson Marconi, vai mandar um áudiozinho aqui pra nós. Beleza? Tá gravando lá. Nós temos um governo dá uma enriquecida no debate, né? Que valoriza a ciência, que valoriza o SUS. Só vou explicar uma coisa para vocês. Entre 2003 e 2015, ou seja, a maioria do tempo o governo petista, governo Lula e governo Dilma, o governo federal subsidiou o setor privado por meio de renúncia de impostos, setor privado da saúde, né? Em 331,5 bilhões.
bilhões. E, segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a UNAFisco, que é uma fonte de dados, inclusive, muito boa, o governo federal deixará de arrecadar 568,1 bilhões somente em 2023 do setor privado da saúde. O que responde a um montante 4 vezes maior que o orçamento do governo federal para a saúde, ou seja, mais de 500 bilhões o governo do Lula está abrindo mão de arrecadar para a saúde. Aí o governo abre mão de arrecadar mais de 500 bilhões do setor privado da saúde, os planos de saúde fazem o que querem, porque o governo Lula nunca enfrentou e nem vai enfrentar nesse Plano de saúde é uma outra coisa, tá entrando em colapso mesmo, né, velho? Tá entrando em colapso, assim, né, mano? Pô, os planos de saúde hoje em dia tá só por Deus, velho, assim. Só por Deus mesmo. governo agora o modelo de agências reguladoras montado por FHC, que é a fina flor do neoliberalismo, né? Privatiza e depois cria uma agência reguladora que é totalmente capturado pelo setor da burguesia, né? Do setor. Então, assim, os planos de saúde fazem o que querem, aumenta como querem. A política de complexo visceral da saúde do governo Lula praticamente tem um orçamento irrisório que não vai fazer frente aos desafios. Então você cria um estímulo gigantesco para PPP na saúde, sai entregando para a administração privada, unidade básica de saúde, UPA, UPAE, hospital, pega a baixa, a média e a alta complexidade e entrega tudo para a iniciativa privada. Saiu, por exemplo, a matéria, em outras palavras, falando que aqui em Recife, o João Campos, né, ele quer entregar 40 unidades básicas de saúde para a gestão da iniciativa privada. E é isso, entrega tudo para a iniciativa privada, dá dinheiro a rodo, depois vive o SUS. Aí daqui a 10 anos, se tudo continuar como está, a gente vai estar debatendo o que foi que aconteceu, que o SUS está cada vez mais precarizado e o setor privado da saúde nunca foi tão forte. É isso que está acontecendo, tá ligado? É isso que está acontecendo. Então, eu acho que com várias discordâncias, coisas que a gente possa debater, há um mérito muito importante que tem que ser valorizado em quem se propõe a debater estruturalmente o Brasil. Para onde o Brasil está indo? Qual é a dinâmica que está colocada de projeto na luta de classes brasileira. Nesse momento, embora exista uma polarização política e eleitoral, e existe, e é muito forte, entre a extrema-direita, liderada pelo bolsonarismo, e o lulismo, por trás dessa polarização política-eleitoral, existe uma unidade muito forte da classe dominante brasileira em torno de um projeto de aprofundamento e gestão do neoliberalismo no Brasil, que está indo muito bem, obrigado, e com aplauso de vários pensadores e pensadoras anti-keynesianos, anti-desenvolvimentistas, anti-marxistas, e que agora elogiam e defendem teto e gastos. Acho que essa é a questão central que a gente está enfrentando nessa conjuntura desde uma perspectiva do debate econômico e para onde está indo o Brasil. É isso, galera. Um vídeo bom, mano. Vídeo bom. Achei. Ele deu uma pedrada boa aí na galera, O hein? Roncaglia tá apanhando direto do Jones lá também. Eu tô ajudando a bater. Tu queria vergonha na cara, viu, Roncaglia? Ai, cria vergonha Muito na bom. cara aí. Ó, o Nilo falou aqui, ó. Obrigado pelo superchat, Nilo. Essa questão da poupança interna para gerar investimento é pelo em ovo. O PND fala que o investimento nas 5 áreas industriais virão da demanda interna estatal e privada, junto com a reforma fiscal. Cara, eu sinceramente, eu já expliquei, né? Eu não acho, não. Eu já expliquei. Eu acho que tem 2 componentes ali, né? Eu continuo. Essa minha percepção, sempre foi minha percepção, de que tem um quê de retórica numa primeira parte, e o Ciro entende que tem um problema no perfil da dívida brasileira hoje. Ele entende isso. Não, não, mas não é só ele, todo mundo tem, pô, toda essa compreensão, eu acho que isso é fato. Eu só não acho que é pelo em ovo, porque aqui tem uma compreensão que é a seguinte, eu só quero lançar uma pergunta para vocês. Tá, vai lá. Imagina o seguinte, eu parto do pressuposto de que para eu bancar um projeto de desenvolvimento, eu tenho que primeiro fazer uma reforma fiscal no Brasil para botar as contas em ordem e para gerar poupança para fazer esse plano. Se a minha reforma fiscal não dá certo, se ela não é aprovada, se o Congresso capa ela toda, se eu não consigo atingir os efeitos esperados, eu vou fazer o quê?
Tá, mas, Eu vou abandonar o meu projeto de desenvolvimento? não, mas o plano passava por isso, não era isso? Não, então, mas e se essa reforma fiscal não dá certo? Eu vou abandonar o meu plano? Tá, mas não tinha como dar. Mas o ponto, o projeto não era Não, tipo. tem como dar errado. Por exemplo, o Ciro ele propõe a introdução da taxação de lucros e dividendos. E se o Congresso rejeitar e se ele não conseguir implementar isso? Ah, a ideia não era mandar para o plebiscito e referendo? Você entendi isso. Não, beleza. E se a população votar Se a contra? população votar contra, aí fudeu. Aí fudeu. Aí eu concordo com Então, você, aí fudeu. eu tô fazendo o exercício. E se der errado? A questão é essa, e se der errado? Não, e se der errado, aí é outros A, 500. a, Não, a reforma, aí nós estamos com a calça na a mão. reforma fiscal que o Ciro quer fazer, eu concordo com ela, porque o Ciro ele quer transformar toda a estrutura de imposto, toda a estrutura de tributária brasileira numa estrutura progressiva, numa estrutura que vai cobrar mais imposto da renda e do patrimônio, vai ajeitar as coisas, assim. Isso é uma questão de justiça social. Agora, a questão é essa: se isso não dá certo, a gente fica amarrado, porque eu não sei se tem um. Pô, o Mangabeira, ele tem uma parte do projeto dele que eu acho que é daí que o Ciro tira essa ideia. O Mangabeira ele tem uma proposta que ele parte de uma ideia que é a seguinte: olha, a gente precisa fazer isso para poder fazer com que o governo não dependa de tomar o dinheiro do investidor, ele ter uma estrutura sólida para poder bancar esse projeto de desenvolvimento, para ele não precisar ficar refém do investidor, refém Pra ele poder dizer não. do rico que pode. Só que eu acho que essa compreensão está errada, porque ele não precisa disso em momento algum, porque o Estado não se financia de imposto. E aí essa é a grande virada, essa é a grande chave que tem que ser virada, entendeu? Na minha opinião. O imposto não financia o Estado. A gente gasta primeiro e cobra o imposto depois. Não, mas o. É- Mas peraí. Calma aí. Isso Dentro de um projeto de. Dentro de um projeto de contra-intuitivo, mas desenvolvimento, dentro de qualquer projeto de desenvolvimento, o capital estrangeiro tem uma função. Né? Principalmente de transferência de tecnologia, não? Sim, não, mas aí você não precisa ficar dependente dele, porque o Brasil hoje, na situação que a gente tá, isso pelo menos é uma coisa que. Por isso que eu acho que esse negócio de virar Argentina, virar Venezuela é terrorismo idiota. A gente tem uma base de dólar muito boa. Não, mas eu tô A gente falando. tem uma Mas a questão base de dólar transferência muito boa. tecnológica, por exemplo. Isso é o capital estrangeiro que vai me fazer. Dentro do projeto é ele que tem esse papel. Não, Como não? não Tecnologia que a gente necessariamente. não domina, como não? Aí o Estado pode simplesmente bancar um projeto de reversão de patente, por exemplo, no SUS e Mas o bancar que é aqui. protegido, Faz uma que não a gente parceria consegue com as fazer? universidades. Não, isso aí beleza, Quebra, isso aí a a gente gente. consegue fazer com capital nacional, capital público, coisa e tal. Agora a tecnologia que a gente não domina e que eles não transferem, por exemplo. Quer um exemplo? Uma tecnologia que a gente não domina e que eles não transferem? A BioID quer se instalar aqui no Brasil, não quer? É isso que eu tô falando. Chega pros caras e fala: olha, você quer o mercado brasileiro? Quero. Então vocês vão fazer uma joint venture aqui com o Brasil e a empresa vai ser É brasileira. isso que eu tô falando. Aí precisa do Mas aí não vai ser. Mas aí vai ser. O Estado vai estar. A China faz isso, pô. Aí o Estado vai botar o Estado vai botar vai organizar a casa e aí você vai ter um capital estrangeiro usado para desenvolver tecnologia Não, mas nacional. Aí é isso beleza. que eu tô falando. O capital estrangeiro, ele tem um papel dentro do desenvolvimento. Ele tem um papel que não pode ser. Não, O que não pode ser depende. igual, por exemplo, o projeto neoliberal é que o capital estrangeiro tem que fazer estrada. Aí não faz sentido, todo mundo faz sentido, tem que fazer maca. Não, o projeto, na real, desses caras é encher o bucho de dinheiro e dar desculpa pra população, né, cara? Mas na real, a única coisa que eles querem é vir aqui, é o dólar ser mais ou menos num preço razoável com o real, para eles terem um ganho cada vez mais próximo do dólar e tal. Então, assim, eu acho que a gente não depende, na grande maioria, a gente não depende desse capital, não. A grande questão
A grande questão Não, é eu acho outra. que Isso tem um daí equívoco, não é um problema, no não. pensamento aí. Tem um equívoco no pensamento. Pra gente subir o degrau, Eu pra não gente acho, subir o não. degrau da escala tecnológica, a gente precisa fazer transferências tecnológicas. E pra gente fazer transferências tecnológicas, a gente precisa que o capital estrangeiro tenha um papel dentro do PND. Que é totalmente diferente, mano, de deixar. Não, mas não precisa, mas não depende dele. Mas assim, essa questão do capital que o Mangabeira faz na proposta dele, não é o capital estrangeiro, é porque ele parte da ideia de que se o governo. Que ele está partindo dessa ideia, que é o seguinte: se o governo começar a cobrar mais imposto do rico, se ele cobrar imposto de lucro e dividendos, os caras vão lá e vão tirar investimento do Brasil. Isso não vai acontecer. E se isso acontecer, não tem nenhum problema. Não, E ainda tem outra eu acho que isso não questão. é problema, não, mano. Tem outra questão, que é a seguinte: eles usam, né, esse elemento de pressão para a questão do dólar também. Só que o Brasil, eles criam essa dinâmica do seguinte: o dólar no Brasil vai desequilibrar e aí a inflação vai disparar e parará, parará. Basicamente, a gente. Basicamente, isso não existe, porque se o governo agora ele abandona esse cânone aí da política pró-mercado e tal, o mercado vai ficar insatisfeito. Mas a longo prazo, o mercado ele vai ajustar a taxa de juros, né? Que eles falam dos juros de longo prazo. O Thiago até mostrou lá no meu canal, quando a gente fez uma live, que a gente estava falando sobre o Roncaglia, que ele estava falando que aí se o mercado, se a expectativa deteriorar, o mercado vai querer cobrar uns juros mais altos no futuro e tal. Só que ele mostrou que ao longo do prazo, as taxas básicas e os juros de longo prazo, todos eles coincidem, porque essa dinâmica na real não é do jeito que eles descrevem e tudo mais. E aí, assim, esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu tô discordando de você porque eu acho que esse não é o ponto. Eu entendo isso aí, eu concordo com tudo isso, Não. mas eu acho que esse não é o ponto. O ponto é aquilo que eu tava falando, que eu entendi, tá ligado? Eu entendi. Que dentro do projeto nacional é aquele papo, né, mano? Não importa a cor do gato, importa aquele caço-rato. E tipo assim, pra você fazer um projeto nacional de desenvolvimento, você tem que pegar suas características, né? Suas características e, mano, adaptar. Como que eu vou alcançar os meus objetivos, vou desenvolver com essas ferramentas que eu tenho na mão. E dentro dessas ferramentas, de todas, cada um tem que fazer o seu papel. E o capital estrangeiro tem um papel dentro do PND. Dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele tem. Mas aí é questão de projeto, dependendo do projeto. É igual eu te falei, você pode pegar uma parceria, uma joint venture, e aí tu traz, igual, que é uma coisa que daria certo, por exemplo, a Índia é um polo farmacêutico mundial. Sim. Faz um tratado com a Índia, pega lá as grandes empresas de farmacêutica da Índia, explora aqui a biodiversidade que a gente tem na Amazônia, mete um monte de joint venture Brasil, Índia, Explica cria detalhe o que é empresa. joint venture aí. A joint venture é uma forma é uma forma, como que eu posso dizer? É uma forma econômica, é uma empresa que ela é criada a partir da junção de outras duas empresas. Então, por exemplo, a Índia tem uma empresa X lá que quer explorar o mercado brasileiro. E o Brasil, ele tem lá ele sente que ele pode ampliar a participação dele num determinado mercado usando o know-how dessa empresa indiana. Sim. Essa empresa indiana vai querer ganhar um pedaço do mercado e o Brasil vai querer desenvolver a indústria da saúde. Isso. O Brasil simplesmente pode chegar e falar para essa empresa indiana, ó, vem para o Brasil, a gente cria uma joint venture, que é uma nova empresa brasileira em uma parceria Brasil-Índia, e aí a gente te dá o acesso ao mercado e te dá acesso à tecnologia para a gente explorar determinado setor, só que uma parcela desse setor vai estar no Brasil. A gente vai empregar a gente no Brasil, vai desenvolver a indústria farmacêutica brasileira e tudo mais. Isso eu entendi, por exemplo, mas você está fazendo isso com capital nacional. Isso é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta também. Agora. Sim, uma ferramenta, mas isso também usa capital estrangeiro, porque essa empresa vai vir de lá para cá. Então, mas é isso que eu tô falando.
O meu ponto é, Então. o capital estrangeiro, ele tem um papel, ele tem um papel que ele pode ser usado dentro do PND. Porque senão a gente não é ser refratário totalmente ao capital estrangeiro, é isso que eu tô falando, tá ligado? Não, exatamente. O Marcelo comentou aqui que não é uma fusão. Eu sei, Marcelo, eu tô falando exatamente isso. Não é uma fusão. A Índia vai trazer a empresa deles. Não é que trazer, a Índia vai vir com o know-how tecnológico deles e vai fundar uma empresa aqui no Brasil junto com a empresa brasileira, e aí você vai ter uma empresa brasileira, uma nova empresa brasileira para fazer pra desenvolver fármaco, químico e tudo mais. Isso é um exemplo, né? Isso é um papel, é algo a se colocar e tudo mais. E aí é isso, assim. O problema é que o discurso dominante hoje da questão do capital estrangeiro é porque eles defendem o capital estrangeiro para estabilizar a moeda brasileira. Sim, não, isso é balela. E aí eles acham que é só estabilizar, que o resto vai no automático e tudo mais. Na verdade, eu acho que essa discussão, assim, ela já é uma discussão mais profunda, assim, né? Essa que você falou que chega. Porque o que chega mesmo, de fato, mainstream, é tipo assim, o capital estrangeiro precisa vir para desenvolver o país, porque o Brasil não tem dinheiro para fazer o que precisa ser feito. E o Estado é incompetente para Exatamente. fazer. É isso. Exatamente. E que, tipo Isso assim, não tem existe. um fundo de verdade, que o Estado, né, tá lá preocupado com coisa que não deveria estar preocupado, a iniciativa privada nacional tá preocupado com coisa também que não deveria estar preocupado, né? E, e o capital estrangeiro Exatamente. tá vindo pra fazer uma coisa da qual ele não é boa pra fazer. Porque eles não querem falar a verdade. Eu acho que existe um grande toque de mentira também, né? Toda vez que eles falam dos investidores, eles não falam quem são os investidores. Os investidores são as pessoas que vão comprar título da dívida brasileira. E aí, para o rico brasileiro, essa parada da estabilização, do dólar, ele é tão preocupado com o dólar, porque para ele é muito melhor o dólar e o real tá parelho. Porque o cara tem investimento em tudo quanto é lugar do mundo, ele pode trazer para cá e fica circulando no mundo inteiro sem ter muita mudança brusca na renda, né? Por causa da questão do câmbio. Pode crer. E por isso que eles são contra a política industrial, porque a política industrial ela exige, e parte dessa dinâmica da política industrial, ela passa por ter um câmbio razoavelmente desvalorizado, porque você vai ter, e não é um negócio absurdamente desvalorizado, mas você vai ter uma diferença de câmbio para o teu produto ser barato para você exportar lá para fora. Sim, total. O Jones falou, Tamir entreguista. Tá querendo que o capital estrangeiro seja a base do nosso sistema nacional de informação. Para com isso também. Eu nunca defendi isso, né, mano? Te taxou, Não, nunca defendi fudeu. isso, né, mano? Porra. Uma boa e velha mania de colocar a palavra na boca dos outros não para, né, velho? Taxou, velho, fudeu. Nunca defendi isso. Mas é isso então, Fred. Vamos ver se o professor mandou aqui o áudio aqui, ó. O professor não mandou, não. Depois que ele manda aí, eu mostro pra galera aí. Mas enfim, discussão boa, discussão boa. Valeu, meu cara. É nóis, Fredinho, tamo junto. Tamo junto, abração Falou. aí. É isso então, galera. Esse foi o corte. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Bora continuar aí com a nossa live, que é o que tá tendo. É o que tá tendo. Pô, hoje eu tô afim de deixar o Discord aberto, hein, mano. Alguém mais quer? Deixa eu só fazer esse corte aqui pra não ficar muito longo. Alguém mais quer entrar no Discord?